né? Quando nós mulheres nos tornamos mães, é uma coisa muito profunda. Eu falo da próxima vez, acho que eu quero ser pai, que é menos, também. entendeu? Eu também, acho que viu? ser pai é menos, assim, Eu queria também. profundo. Uhum. Então, a gente perde um pouco dessa identidade de se colocar em primeiro lugar, porque por muito tempo você tem uma pessoa ali completamente dependente de você e essa pessoa não tem a mínima noção de rotina. Ela não tá nem aí pra sua rotina, inclusive. Ela vai escangalhar a sua rotina, né? Porque é isso que um bebê às vezes faz na vida da mãe ali, da mulher que acabou de se tornar mãe. No entanto, o que eu fui aprendendo? Se eu não cuidasse de mim, eu não teria saúde, nem física, nem mental, para cuidar do meu filho, né? Então, assim, passei um período longo de obesidade por falta de olhar para mim, de autocuidado. Passei um período de doença mesmo, né? O corpo foi adoecendo por falta de cuidado. E todas as doenças derivavam ali do emocional. Doenças inexplicáveis que apareciam. Tem uma plaquetopenia. De quê? Da onde que veio? Não sei. É autoimune. Eu tive várias doenças autoimunes. Nessa época da plaquetopenia. Reflete, né? Total. Isso depois que o seu filho nasceu. Depois que meu filho nasceu. Porque cria uma rotina, tipo assim, da mesma forma que você falou no início, da mesma forma que cria uma rotina pro bem, se você não ter clareza do que você tá fazendo, você cria uma rotina pro mal. A rotina, ela existe. Todo mundo que tá aqui escutando a gente tem uma rotina. Aí, se ela é boa ou ruim, aí é que a gente separa ali o joio do trigo. Todo mundo tem uma rotina. Ah, mas eu não tenho. A minha rotina Tem bem, gente que bem tem desenhada. gente- Minha rotina é totalmente A desenhada. rotina tá ligada a hábito. Mas, e aí você falando assim, ó, que doido. Até pessoa que pensa negativo tem a rotina de pensar negativo. É uma rotina. É uma rotina. A pessoa que não tem hora pra acordar, que não tem hora pra dormir, ela tem uma rotina. É uma rotina desordenada, mas não deixa de ser uma rotina, né? E aí, quando essa rotina não é clara, é quando a gente começa a ter problema de tempo. É quando a gente começa a ter problema de tempo. Quando a gente não tem clareza da rotina, perde-se muito tempo com coisas que não Nossa, estão é ali forte, na hein? agenda. Tem uma ferramenta de coach, não tem mais ou menos, que te ajuda a clarear, né? Quem que são... Importante, não importante, chama matriz de Eisenhower. Essa daí mesmo que eu queria falar. É uma ferramenta maravilhosa para você aprender a priorizar as coisas. Porque tem coisa que é urgente, mas não é importante. Gente, e tem presta coisa atenção. que é muito importante, mas não é urgente. E as pessoas não sabem fazer essa diferença, né? Então, uma coisa que é importante e urgente, ela tem que ser sua prioridade zero. Tá ali, né? E eu falo, prioridade não tem plural. Inventaram isso aí. Prioridade é uma coisa. Você vai ter uma prioridade por vez. Se você tá uma pessoa aí com prioridades, tá? Tem que revisar. Porque o foco difuso, às vezes ele te impede de avançar, né? Então, quando a gente começa a classificar o que é prioridade e o que não é, o que é urgente, o que é importante, começa a vir essa clareza. Por quê? Muitas pessoas... E até vou propor um exercício aqui. Coloca no começo do dia o seu planejamento num papel. De caneta azul, de um lado da folha. Do outro lado, você coloca tudo que você fez em caneta vermelha. E no final do dia você compara quantas tarefas você deixou de fazer, que estava ali no seu planejamento, para fazer outras tarefas que foram surgindo. Olha, gente, que bacana isso aí. Porque às vezes você chega naquele fim do dia, frustrado, chateado, fala, não fiz nada. Às vezes você não fez nada do que você se propôs, mas você fez uma série de coisas. Eu era assim. Que talvez foi mais importante do que propôs? Talvez era importante, talvez era uma urgência. E talvez não era também. E talvez você não tá sabendo falar não. Muitas coisas eu fiz assim. Você falou num ponto importantíssimo agora. Às vezes eu falava assim, eu não tô produtivo. Porque eu tinha programado uma coisa, e aí a empresa aconteceu alguma coisa aqui, tinha que mandar, deu BO. Aí eu deixava de fazer o que eu tinha programado pra fazer as outras coisas. Na empresa é assim. Porque eu acho que a vida é assim também, né? Assim, E as aí eu emergências ficava surgem, acontecem. Aí eu ficava assim, caraca, velho. Aí o que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de tarefa, tá? Eu colocava lá 8 tarefas nesse período da tarde. Aí eu diminuí pra 4. Por quê? Porque se eu diminuir pra 4, eu já fico esperando que vai acontecer alguma coisa. Eu falo que a gente tem que pôr na agenda da gente espaços pra emergências.
Porque se a emergência entrou ali, você joga um pouquinho pra baixo aquela tarefa. Isso, então, peraí. Boa, eu tô no caminho certo. Tá. Então, espaço pra emergência, Tem então. que ter, a agenda Eu não fiz isso pode... sem saber. E principalmente quem é gestor, né? Quem é gestor de uma empresa, precisa ter tempo. Hoje... Pra resolver problema. Olha que O interessante. problema aparece. Hoje, olha, caraca, que massa. Hoje chegou o suplemento da Top lá. E aí a menina falou, Jefferson, vê algum suplemento aqui a mais, outro não sei o quê. Aí não tava planejado eu olhar esse suplemento hoje. Só falei assim, cara, vou ter que ir lá. Aí fui. Só que tinha algumas tarefas lá do emagreço pra poder fazer. Aí eu falei assim, não, agora deu ruim. Só que aí, como eu não tinha colocado aquele tanto de coisa, meio que eu deixei essa brecha, como é que chama essa brecha aí? É agendar pra emergência, né? Emergência, Seu tempo. nossa, gostei disso. É agenda. Aí eu brecha, fui, né? deu tempo de ir lá e deu tempo de voltar e fazer o outro. Aí agora eu falei assim, nossa, eu vou dormir até... Uma coisa que a gente tem que aprender é que se planejar não é controlar tudo. Eu me planejei pra E nem chegar ficar aqui presa meia naquilo lá, hora né? antes. Eu me planejei pra isso e fiquei presa numa coisa que não era meu controle. Ali no pedágio aconteceu uma coisa. E tá tudo certo, né? Cheguei, deu tudo certo. Deu tudo certo. Em outro tempo, eu teria ficado tão nervosa que eu não conseguiria estar aqui conversando com vocês. Eu ia chegar muito frustrada, agitada. Cheguei agitada, mas já fui acalmando e tudo mais. Então, planejar não é controlar tudo. Porque a gente, quando começa a planejar, a gente tem essa falsa sensação que tem tudo sob controle. E, na verdade, não tem. A gente tem... E cada vez que eu aprofundo nesse estudo de planejamento, eu percebo quanto a gente tem pouco controle das coisas, né? Tempo de emergência. Tempo de emergência. Você gostou, né? Ele gostou, ele tá pensando nisso. Você viu que voltou? Gostei, voltou no porque isso aí me pensamento. aliviou, eu nem sabia, tipo assim. E é necessário, uma agenda muito lotada, ela começa a se tornar improdutiva, né? E, por exemplo, quem trabalha com estratégia, quem trabalha com criação, precisa ter um tempo de ócio. Só a cabeça vazia que é produtiva. Fala mais aí, porque eu trabalho com isso também. A cabeça cheia, ela não é produtiva. Você não consegue ter ideia se você tem uma agenda lotada. Por isso que eu tenho ideia só na hora que eu vou tomar banho. Eu também, é o meu momento de pensar. Mesmo? Eu saio do banho e falo pro meu marido, eu pensei isso. Ele fala, você pensou isso enquanto você tava tomando banho? Não é possível. Aí eu falei, Ele falou, nossa, queria morar dentro da sua cabeça um dia. Eu falei, mas o que você faz na hora que você tá tomando banho? Ele falou, sei lá, leva o rótulo do shampoo, tomo banho, vejo a espuma. Eu falei, eu que queria morar na sua cabeça. Eu foco em tomar banho o mais rápido possível pra sair. Mas é um momento de cabeça vazia, fresca. Aí, antigamente, eu saía e com a cabeça fervendo. Eu chegava pra Jéssica e falava assim, amor, minha cabeça tá aí. O que ela começou a fazer? Ela começou a dormir mais cedo pra não ouvir eu falando. Não, Deus me livre. Era 1 hora falando na minha cabeça, aí também não. Você tinha que ouvir, aí você esvazia a sua e põe na minha. Eu saía aí com a cabeça aí não. Eu saía com a cabeça... Vários Mas projetos que a gente tem, empresa que a gente tem hoje, veio da minha cabeça lá grandes debaixo do ideias chuveiro. também vêm do chuveiro. Porque eu acho que é um momento que a gente tá relaxado. E o criativo, ele precisa de tempo para criar. Tempo para pensar. Tempo para observar, né? Então, às vezes, a gente fica aí achando que produtividade é ter uma agenda lotada. E tem gente que fica lá... Gente, não tem uma frase que eu detesto mais na minha vida, que é trabalho enquanto eles dormem. Não, pelo amor de Deus, vai dormir. Passou já. Eu usava, também. viu? Eu usava. Não, usava mesmo. Apaga esse histórico. Se vier essa lembrança, você não compartilha. Não compartilha, pelo amor de Deus. Vai dormir. E tinha uma luzinha acesa até no um monte de prédio com a luz apagada e uma luzinha do prédio acesa. Eu lembro que eu tinha... Trabalho enquanto eles dormem. Ele lembra até a foto. Eu lembro que eu tinha uma colega muito querida, até virou uma amiga, era uma colega de trabalho, e ela tinha, assim, um prazer de romantizar altas jornadas, né? A jornada cruel das mulheres. E eu falava pra ela assim, cara... se você tá ficando muito depois do horário, você é muito ruim de serviço. Seu trabalho ele tem que ser feito ali no horário, tem alguma coisa errada. Porque se você trabalha 8 horas por dia, vamos supor que 6 horas são produtivas. Gente, 6 horas focada é tempo demais. É muita coisa, né? É verdade. muita coisa. A gente nem consegue um hiperfoco de tanto tempo, né? O máximo que o nosso cérebro fica hiperfocado ali numa tarefa é 1h30. Precisa de pausa. O cérebro é uma maquininha, né? É verdade. Então, se você não consegue neste tempo... E eu falo, gente... Outra coisa que é importante, a gente falou da matriz de Eisenhower e outra ferramenta que é uma bobeira, mas que, assim, muda a vida de quem quer
aprender a gerir o tempo. Método Pomodoro. Nossa, você tá... Ele adora. Eu faço. É maravilhoso. Explica como que é para as pessoas que não Vou sabem. explicar. E até eu acho engraçado que essas coisas surgem assim, todas essas teorias que ajudam na produtividade, né, e no tempo, surgem de momentos que as pessoas, que os criativos estão ali criando coisas maravilhosas para o mundo, né? O método Pomodoro, ele foi criado a partir de um reloginho que parecia um tomate, um temporizador de cozinha, que é um formatinho de tomate, você gira e ele marca 25 minutos. Então, o método Pomodoro consiste em trabalhar focado por 25 minutos e descansar 5 minutos. Você pode regular o seu, mas o padrão é 25-5, né? São blocos ali de meia hora. E você percebe que você trabalhar 25 minutos focado numa lista, meu Deus do céu. Faz muita coisa, né? Tem hora que eu olho e falo, nossa, ainda falta 12. Não é possível que eu fiz. Isso me gastou o dia inteiro, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, porque tem dia que a gente gasta mais tempo pensando naquela tarefa, é a famosa procrastinação, né? Palavra do momento, é produtividade versus procrastinação. Você gasta mais tempo sofrendo com aquela tarefa que você tem que fazer do que realizando.